Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 36 minutos. Você ouviu a abertura do programa e o ponto a ponto já está no ar. O nosso programa começando para você ao vivo aqui de Santos, para todo o planeta. Já pedindo para que você participe conosco, mande a sua sugestão de pauta, mande a sua pergunta, participe, se inscreva no canal Ponto a Ponto. E é claro, um ano de Rádio Star News Santos e um ano com muita audiência, né? Da Baixada, no interior, em vários pontos do Brasil. Alô, Rio de Janeiro, Fortaleza, alô, Brasília, alô, Espírito Santo. Vamos mandar um abraço pessoal aos manauaras, né? Lá em Manaus, mandando um abraço para quem ouve também de lá, o Armando que está lá também, um abraço. É um santista que abandonou aqui a Baixada e mora hoje no forte calor da Amazônia. Um abraço ao nosso companheiro de profissão lá, o Luiz Plasto, em Coimbra, em Portugal, a Meira, na Tailândia, o César Morgado, hein? Fotógrafo que está trabalhando lá em Bolton, na Inglaterra. Um abraço a todos vocês. Vamos começar o programa às 8 horas e 17 minutos, hoje quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, Dia Nacional do Imigrante Italiano. Comemoramos aí nos últimos dias 150 anos da migração italiana para o Brasil, e eu confesso que eu não sabia, mas o primeiro navio a trazer imigrantes italianos não veio para Santos. Eu acho que ele se perdeu, ele foi para o Espírito Santo. Porém, essas pessoas que lá desembarcaram disseram: o Espírito é santo, mas eu acho que eu vou para Santos. E vieram novamente para Santos e aqui se radicaram, subiram a serra, né, o Planalto dos Bandeirantes, e lá cresceram, formaram famílias, montaram negócios, impérios, como, por exemplo, os Matarazzo, os Martinelli e por aí vai. Então, parabéns aí a todo imigrante italiano. Hoje também é Dia Internacional da Língua Materna. Olha que bacana, hein? Língua materna, importante também. E também uma outra data histórica importante para nós brasileiros, participação na Segunda Guerra Mundial, foi a conquista de Monte Castelo. Então, importantes datas para os nossos brasileiros aqui. Estamos ao vivo pela Rádio Star News Santos, também pelo Facebook Rádio Star News, Facebook Ponto a Ponto, pelos principais sites de rádio, os principais portais, Rádiosnet, radios.com.br e rádios. Lá estamos nós, do lado de todas as emissoras de todo o planeta. E lembrando sempre que no YouTube também, logo após o programa, já tem um programa na íntegra para você acompanhar a hora que você quiser. Deixa eu pegar o bom dia aqui. Virgínia, bom dia, tudo bem? Passe, por gentileza, mais uma vez o nosso WhatsApp nesta quarta-feira, com tempo nublado em todo o litoral. É 13 998058709, repetindo 13 998058709. Bom, ela que é vereadora, está licenciada, já esteve na educação, tem até uma pauta boa para que ela possa voltar, né? Infelizmente, acho que não vamos tê-la por muito mais tempo aí na Secretaria de Desenvolvimento Social de Santos, mas enquanto estiver, a gente vai ficar aí ao lado, apoiando, cobrando também, que faz parte da cobrança, que o bom representante público é aquele que trabalha sobre a sua orientação e sobre as cobranças. Bom dia, secretária Aldecleis, que está numa pasta que eu reputo das mais importantes. Muita gente não dá esse valor. Eu entendo que é uma pasta de suma importância. Bom dia e, primeiramente, obrigado por ter atendido o nosso chamamento aqui da Rádio Star News. Você não sabe quantas pessoas gostam de você, gosta do seu trabalho, entende que você está numa pasta difícil e, por isso, todos devem colaborar. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um programa que tem muita responsabilidade na informação, democrático, coloca temas que todos precisam entender, discutir, dialogar, para que a gente tenha essa participação. E quando a gente fala de cobrança, eu prefiro trocar por participar, né? Porque quando você participa, naturalmente você está ali ao lado, entendendo, questionando, pertencendo mesmo àquele lugar, que é um lugar de toda a sociedade. Exato. As pessoas falam, política não quero, não faz parte. Todos nós somos seres políticos e precisamos nos entender desta forma,
para que a gente possa realmente amenizar aí tudo que nós estamos sofrendo. Quando a gente se afasta, outros ocupam, não tem jeito. Então, se nós não estamos, alguém vai decidir por nós. E que possamos estar todos nessas discussões, com diálogo e respeito acima de tudo. Então, é muito importante. Realmente é uma pasta que assusta o desenvolvimento social, é algo que todo mundo quer uma solução, mas nem todo mundo quer fazer parte das discussões para que a gente possa encontrar as soluções. Aqui trago um exemplo claro, fiz uma prestação de contas agora no final de janeiro, aberta à população, para que todos pudessem participar, com ampla divulgação nas redes sociais, e nós tivemos lá por volta de 50, 60 pessoas. Né? Então, era uma pauta onde todos deveriam estar lá para escutar quais foram os resultados obtidos desde que assumi a secretaria ao lado de uma equipe técnica, o que nós entregamos à cidade e o quanto nós temos ainda a alcançar, né? E quais as sugestões que poderiam ter sido dadas naquele momento, né? E trocas de experiências. Porque eu digo, cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma vivência e mora num determinado local. Sim. E sabe e domina as características daquele entorno. Exato. Então, não há uma fórmula mágica onde nós vamos pegar uma ferramenta pública, política e falar, essa aqui é a solução. Não há, porque nós temos diversos casos nas ruas. Eu tenho desde professor, engenheiro, médico, dentista, profissionais, outros tipos de profissionais liberais que estão nas ruas por diferentes motivos. Então, não dá para se olhar para as pessoas que estão hoje vivendo nas ruas e falar, é todo mundo bandido, porque não é. Né? Então, nós temos que olhar para essas questões de formas separadas, identificando o que é criminalidade. É a pasta da segurança pública e assim deve se agir aqueles agentes que trabalham dentro desta pasta. O que é saúde pública? Pessoas que estão acometidas com depressão, vícios, álcool e drogas. Pasta da saúde pública, seus agentes devem ter o compromisso de trabalhar também na ponta, o que nós estamos fazendo enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, cada um deve responder pela sua pasta, mas de forma integrada. Se não houver essa integração e essa conversa entre as secretarias, nós vamos apagar incêndio por muitos e muitos anos. Então, eu posso dizer isso com muita propriedade, porque estou vivendo 24 horas à ponta, não estou numa sala, num gabinete com ar-condicionado, estou lá na rua, escutando, conversando, não só com as pessoas que estão em situação de rua, com os comerciantes, com a população, que todos sofrem por essa questão. Sim. E todos precisam ser ouvidos, né? Porque a gente sabe que para o comerciante é um desconforto, é uma preocupação, e eles trazem sempre isso, ter uma pessoa em situação de rua na porta do seu comércio. Mas, para além disso, né, quais as políticas públicas que tiveram ausentes, né, que falharam para que aquela pessoa fosse parar ali? Então, é sobre isso que a gente fala todos os dias. E os agentes públicos têm, sim, essa responsabilidade. Não é somente a Secretaria de Desenvolvimento Social. Você colocou bem, secretaria, e por isso a gente também convidou um profissional, que é o César Machado, psicólogo, para entender justamente esse comportamento, né, César? Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mandar um abraço também para a Cristiane Forastieri, né, ouvinte do nosso programa, outra psicóloga. Entender, justamente, eu acho que a secretária foi muito feliz no sentido, não que ela seja feliz em falar de um problema, mas ela é feliz em falar que todos nós, eu me incluo nisso,
Tem gente que fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Engano seu. César, bom dia, obrigado. Você, como psicólogo, estuda, né, a mente humana, estuda o comportamento. Ela citou, não é um caso criminal, não são bandidos. Você tem ali vários profissionais bem estudados, preparados, que por uma circunstância da vida pararam na rua. Não significa que eles têm que permanecer na rua, mas tem pessoas que dizem assim, já que estão na rua, que permaneçam lá. Se você cria alguma coisa para tentar ajudá-los, mas por que ajudar? Por que eu tenho que pôr o meu dinheiro para ajudar? Ora, ser mesquinho, ser apenas pequeno, né? É o que muita gente parece que pensa, né? E aí produz o quê? Apenas a crítica, e não, pelo menos, tentar amenizar a situação, né, César? Obrigado, bom dia, obrigado pela presença também. Bom dia, eu que agradeço aí o convite, acho que é uma possibilidade de uma discussão e da gente pensar aí pessoas em situação de rua, porque falo de um lugar, estou na equipe técnica do Centro Pop, em São Vicente, não é aqui em Santos, mas passei aqui por Santos também. Mas os problemas são similares, né, César? São semelhantes, e a gente está falando de Santos, São Vicente, Praia Grande, que são municípios e é assim, que é quase você o mesmo pode ter uma placa, né, dizendo bem-vindo a Santos, bem-vindo a São Vicente, o morador de rua ele não identifica isso. Ali a divisa, né? Ele quer ficar em algum local. Uhum. E acho que compreender também, né, quem são essas pessoas, é muito plural, de fato, né, como a secretária colocou. Não é um trabalho que a gente vai fazer só com a Secretaria de Assistência Social, só com a Secretaria de Segurança Pública, Saúde, a gente tem que integrar tudo isso, né, porque essa questão da saúde mental está presente na rua, sim, né, às vezes uma dúvida. não tratativa adequada faz com que ele rompa os vínculos. Ah. E acho que é interessante a gente pensar também que quando a pessoa chega na rua, foi muitos vínculos que foram sendo quebrados, né? Foram rompidos. Então foi rompido com o mundo do trabalho, às vezes conflito familiar, às vezes existe uma questão de psicopatologia, enfim, às vezes é egresso do sistema não penitenciário, tem um motivo, né, César? e aí São não vários. consegue se inserir novamente no mercado de trabalho. Então, é uma pasta complexa, né? É um trabalho complexo. Como técnico ali, direto o contato com abordagem social, consultório na rua, defensoria pública. Então, é um trabalho que a gente precisa de uma rede bem estruturada, e acho que a dificuldade se dá principalmente no olhar que as pessoas têm para com relação às pessoas em situação de rua. Concordo. Né? Porque, para mim mesmo, né, eu fui desconstruindo, né? Sim. Porque a gente vem com alguns estigmas, alguns preconceitos, Exato, né? exato. Tem mau cheiro, né? Fica Sim. ali na rua e tal, gera um estranhamento, gera um desconforto, né? E aí a gente tende a meio que desumanizar, né? Jogar para um lugar ali, o serviço público toma conta disso, né? E o serviço público, ao mesmo tempo, também, às vezes... Tem gente que até diz que seria um serviço para a Secretaria de Serviços Urbanos, limpeza, né? Lixo, como se fossem lixo, né? E não são lixo, Exato. são seres humanos. Exato, são seres humanos. Acho que é uma questão... Acho que hoje aqui, né, pela manhã, a gente pode Nós vamos se tocar muito aprofundar nesse aí. assunto. Eu vou um rapidíssimo intervalo, só não posso deixar de destacar aqui a presença também do competente Gustavo Klein. Por onde passa, deixa lá um bom trabalho, deixa um nome positivo do jornalismo. Gustavo, obrigado pela presença, bom dia para você também, né? Fique à vontade aqui, obrigado sempre pela cordialidade conosco aqui com a produção do Ponto a Ponto, a Rádio Star News Santos. Eu vou um rápido intervalo em nome de Imuniz Logística, soluções de comércio exterior. Se você precisar importar e exportar, fale com a Imuniz, é só acessar imunizlogistica.com.br. Forte Vistorias, uma empresa genuinamente santista, não para, né? Você vai falar, Edu, ela tinha 5 unidades, já são 9. Santos, São Vicente, Guarujá, 3 em Praia Grande, Mogi das Cruzes, Santa Branca do Vale do Paraíba e agora a penúltima, né, porque sempre virá a última, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Monitor todos os endereços para você. Também em Geplos, onde a qualidade faz a diferença. Mandar um bom dia especial ao meu querido Roberto Barroso e toda a sua equipe, né? Porque você quer morar em Santos, eu dou a dica sempre no Monitor também passa daqui a pouco. Tem o Mykonos que vai ser entregue agora, lindo. Aí você fala, Edu, só? Não, depois do Mykonos tem o Ilha de Malta, que está em processo construtivo, vai ser entregue em 2025, maravilhoso. Projetos da Cecília Passarelli Competente. Mas tem a novidade, tem mais um lançamento, o terceiro que é o Bali. Esse é na Prost de Souza 19, entre ali a Oswaldo Cochrane e também você tem a Sampaio Moreira, Epitácio Pessoa e Bartolomeu do Guzmão. Em breve o vídeo aqui com esse super mega lançamento, o Bali da Engie Plus. Por quê? A qualidade faz a diferença. E se você preferir também, tem a Engie Life, a caçulinha do grupo,
lá o nosso querido Diogo Barroso, Alexandre Suárez, que querem que você more bem em Santos. Falei, Edu, eu estou vindo aqui do interior, estou indo do interior para Santos para fazer faculdade, mas eu não tenho aquele recurso gigante. Será que eu consigo aí com menos de 400 mil comprar um imóvel? Está na minha mão aqui, ó. A chave está para você, é só você entrar em contato com a Angelife.com.br e falar assim, o Edu falou que eu consigo comprar um imóvel e vou te dar uma dica. Dá uma entrada, você fala assim, pô, Edu, eu tenho só 50 mil. Não precisa nem disso. 30, 35 já quebra o seu galho. Fecha um plano com a Angelife junto com a Caixa Econômica, você dá essa entrada, você não vai pagar mais nada. Você vai esperar o final da obra daqui a 32 meses e aí você vai retomar o pagamento desse seu novo imóvel, esse novo apartamento, sem juros de correção, daí para frente. Só podia ser da Angelife, do grupo NG Plus. Antes do intervalo, só mandar um recado aqui importante também, né? Hoje não, mas mesmo assim tem gente que vai à praia, mas o verãozão tem sido forte, muito calor, né? Muita gente nas praias. E senão, é sinal, e ó, sempre lembrando, verão é sinal de praia lotada. Para manter a segurança e o bem-estar da criançada, confira alguns cuidados, hein? Reforça o uso do protetor solar a cada 2 horas. Mamãe e papai, ó, protetor solar, vamos montar. E você também, hein, para se proteger. No mar, as crianças devem estar sempre acompanhadas de quem? De nós adultos. Não dê 30 segundos de vacilo. Ela pode ali se deslocar para uma corrente de retorno, se perder na praia, então sempre de olho nela. Coloque nas crianças uma pulseira de identificação com o seu contato. Muita gente tem ligado para a rádio, Edu, onde tem essa pulseira? Procure se informar com o Salva-Vidas, eles vão te informar, né? E eu dei até uma sugestão aqui para a prefeitura, que sai, né, a gente poder contar, de repente, com aqueles comerciantes mais antigos da praia, que eu acho que ficariam até felizes de poder colaborar, de ter ali no carrinho deles, ó, aqui temos a pulseirinha para os papais e mamães colocarem lá o contato telefônico, né? Quer saber mais? Acesse santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. Sua diversão é a nossa praia. Apoio Prefeitura de Santos. Eu vou um rapidíssimo intervalo, volto com a secretária de Desenvolvimento Social de Santos, Alda Cris, e com o César Machado, psicólogo, você vai participar conosco também. A Patrícia de Imbaré já mandou bom dia, dizendo, a nossa querida e linda futura... Você que está falando, hein, Patrícia? Eu não quero me comprometer, está dizendo a nossa futura prefeita. Oh, meu Deus. Já estão jogando a responsabilidade aí de prefeita, né? Daqui a pouco ela vai falar como é que está o seu pensamento aí para a sequência de 2024. Vamos ao rápido intervalo. Mandar um abraço para o Moura, também na Ponta da Praia. Ele mandou, Moura, não consegui ler porque você não mandou uma participação, mandou um texto. Aí ele vai subindo, né? Mas obrigado pelo carinho, parabenizando o trabalho da secretária. E ele disse que tem que se olhar aí a questão da drogadição, né? Isso eu peguei ali. A gente também comenta. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já. E participações. Marcelo Dinal, bom dia aos amigos. Abraço ao Marcelo, sumido Marcelo Dinal. Excelente programa a todos. E Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa. Bom dia, Alcides, está ali no Gonzaga, né? Um abraço, Alcides, voltamos já. A Angelife Construtora, empresa do Grupo NG Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Angelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta.
2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 8 horas e 57 minutos, né? Isso, 57 minutos. Deixa eu mandar um abraço ao seu Sérgio lá em Balneário Camboriú. Bom dia a ele, mandar um abraço também ao seu Bedin que está lá ouvindo também. Novos amigos que fizemos aí no final do ano lá em Balneário Camboriú. Um abraço a eles. Seu Sérgio que trabalha junto à Univale, né? Uma grande universidade lá do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E o seu Bedin, que tem uma experiência no complexo penitenciário lá de Santa Catarina muito grande, aposentado, mas diz que é uma causa a ser tratada, né? Essa é uma pauta, viu, seu Bedin, em relação aos presidiários que estão fugindo, os que fugiram, e espero que aqueles que não fujam. Esse é um outro trabalho, né? Não adianta aquartelar, não adianta amontoar e não tratar. Claro que existem vários casos, com certeza o César, que está conosco aqui, psicólogo, vai até puxar minha orelha se eu levar para um outro lado, mas não podemos tratar todo mundo de forma igualitária. Tem aqueles que são mais e aqueles que são menos. Mas, nossa pauta do programa de hoje, pessoas em situação de rua, eu vou dizer em Santos, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Eu vou dar um exemplo, nós tínhamos um convidado aqui, que foi a Espanha, né, Virgínia? Você ouviu ontem, né? Ele estava em Madrid. Ele ficou assustado com o número de moradores de rua que vinham em Madrid. Eu estou falando de uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Ela também tem problemas. Quando a gente fala em problemas, César, antes de devolver a palavra para a secretária, você falou muito do comportamento do ser humano. Então, vários motivos podem agregar, podem se somar. Eu já vi abordagens, por exemplo, da sua secretaria, não é nada fácil. Há que haver um convencimento, é porque a justiça não entende, né? De forma clara, você pode retirar as pessoas à força, então você não vai fazê-lo. Agora, por que e como tratar essa cabeça, esse ser humano, que de uma hora para outra ele deixa de batalhar por sua vida, deixa de tentar as suas conquistas, se separa do elo da família, muitas vezes com uma boa formação acadêmica, e vai para o seio da rua? Certo. Bom, acho que primeiro compreender que não é de uma hora para outra, né? São diversas situações, diversos rompimentos que vai fazendo com que essa pessoa vá parar nessa situação. Mas acho que é interessante a gente pensar também de quando que a gente começa a notar essas pessoas, né, esse grupo populacional aqui no Brasil, né? Vem após o período ali de escravatura, né? Então, desde lá, o Estado sempre teve algumas leis que criminalizavam aquela existência, né? Então, teve a lei dos vadios, né? Não podia ficar na rua, e etc., a lei da embriaguez. Então, todas as formas que aquelas pessoas tinham ali de tentar sobreviver... Toque de recolher. Exatamente, toque de recolher.
eram criminalizadas pelo Estado. Exato. Né? Então, era legitimado a gente descer o cacete, sai daqui. O que é, se a gente for jogar um pouco aqui, lógico, nas devidas proporções, mas é mais ou menos o que a gente faz também hoje, quando a gente não tem, por exemplo, um recâmbio qualificado, né? Quando a gente só manda o Estado via guarda municipal, via polícia, para tirar daqui, joga para lá, sai daqui que está incomodando, sem uma política aí forte, né, integrada, que acolha essas pessoas e que compreendam exatamente o que está acontecendo com essa pessoa, né? Que história é essa, né? E quando eu falo que é muito plural assim, né, às vezes em atendimento e tal, a gente pergunta, né, o que está em situação de rua, e aí as pessoas às vezes respondem, porque eu quis. Eu fico, né, como assim? Alguém quer, você tinha uma casa, alguém quer ir para a rua, né, ficar à mercê de sol, chuva, a gente fala muito da chuva, se preocupe, etc., mas o calor desidrata, o calor faz passar mal, as pessoas passam mal também no calor, né? O que faz uma pessoa querer isso, né? E aí, na medida que a gente vai investigando, a gente entra num mundo aí que está conflito familiar, está a ausência de políticas que dessem uma atenção ali antes de ter aquele rompimento, né? Então, se a gente for pensar aí o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, né? O especializado é quando a gente tem já uma violação de direito, né? E eu estou já no CREAS, que é quando tem uma violação de direito. No caso, direito à moradia, né? Direito à moradia digna. E olha como, na medida em que a gente vai falando... Você vai sugerir, porque tem gente que entende, quando você estende a mão para ajudar, não, mas espera aí, você não deveria fazê-lo. Quando você sugere programas assistenciais e que são necessários, muito do poder público ele é criticado pela própria sociedade. Mas aí está na Constituição, né? Está na Constituição Federal. Exato, existe a obrigatoriedade disso. Aí primeiro a gente tem que ir todos os processos aí que acho que você manja melhor. Já que você citou isso, você está falando de causas. Alder, você como secretária, como uma mulher, eu sempre reputo que a mulher tem uma sensibilidade a mais que o homem. O homem vai chegar ali no quinto sentido, mal e apurado. A mulher vai ao sétimo, né, com facilidade. Quando o César cita causas, a gente tem as causas e depois as consequências dessas causas, né? E é muito fácil a gente elencar problemas, mas como é que nós podemos sugerir soluções e male, como disse o César aqui, você tem um respaldo constitucional, você tem um respaldo de leis, mas você muitas vezes não tem um respaldo na proporção, quer dizer, a sua secretaria, com certeza, alô, secretário Adriano Leocádio, bom dia, né? Não é que tem um maior orçamento, claro que tem lá dentro do possível o orçamento, mas se puder melhorar é sempre bom. Mas eu juntaria com isso, como o César colocou na abordagem, a educação, um respaldo psicológico, emocional, que é tão fundamental. Eu sei de pessoas aqui que têm uma situação financeira ótima, mas têm filhos ou têm pessoas com problemas, e muitos deles foram parar na rua com situações financeiras maravilhosas. Secretária, é uma bomba relógio, mas tem que ser encarada diariamente, 24 horas. Na verdade, o que eu já colocaria aqui para vocês, as pesquisas elas demonstram quais as características das pessoas que estão hoje em situação de rua. O desemprego não é o primeiro tópico. A desestrutura familiar, questões emocionais, elas estão na primeira causa. Então, não quer dizer que aquela pessoa foi parar na rua necessariamente por causa da falta de dinheiro da família, do núcleo familiar, mas sim porque ocorreu algo dentro desse núcleo familiar que houve uma desestrutura para que ela fosse parar nas ruas. Eu trago aqui um caso que é emblemático, de um senhor que, com a sua família, sofreu um acidente de carro, ele estava dirigindo, ele perdeu a mulher, perdeu a filha, e ele perdeu tudo, porque ele perdeu a base da vida dele. Então, deixou de lado casa, bens, e foi parar na porta do cemitério, né? Então, quem olha aquela pessoa
pode olhar de uma forma rasa, né? O copo cheio ou o copo meio cheio ou inteiro. Exato. Então, quando você olha o copo inteiro, você olha a história, o fundo, né? Daquele indivíduo. Então, como tratar aquela ferida? Então, não adianta oferecer programas, vários a ele, do desenvolvimento social, se nós não curarmos a ferida com a saúde, né? Então, precisamos de uma atuação dentro dessa questão para tirar realmente ele da saúde. E quando um ouvinte aí fala sobre a drogadição, é um dos nossos principais pontos, porque se você não consegue tirar essa pessoa rapidamente da rua, naturalmente, organicamente, ela vai precisar de algo que a sustente emocionalmente na rua. Sim. E a fuga é o álcool ou são as drogas ilícitas. E aí ela começa num novo ciclo e ela se afunda ainda mais e vai se cronificando nas ruas. E aí, novamente, a gente fala da saúde, que ela é importante nesse processo. Sem dúvida. Então, quando somos acionados em relação a pessoas em surto, nós não tínhamos um protocolo, um fluxo para tratar desses casos. Chamavam a abordagem social. A abordagem social, que funciona 24 horas aqui na cidade de Santos, ela não tem a competência técnica para fazer tirar essa pessoa ali, conter essa pessoa que está num pleno surto, colocando a sua vida em risco e colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, há novamente que se acionar a saúde. Olha só como essa política pública precisa estar integrada. Exato. Então, a partir do momento que se aciona o SAMU para que faça o controle naquele local da pessoa, ela vai para uma UPA, da UPA ela é estabilizada, ela vai para o complexo hospitalar da Zona Noroeste, onde ela vai ser acompanhada ali pelo médico especialista naquela área, para que depois ele defina, bom, a diretriz será essa. Se ela for uma pessoa em situação de rua, ela vai ser acolhida pelos equipamentos do desenvolvimento social. Se ela não for, nós vamos localizar os familiares, né? Em qualquer situação, nós tentamos essa reaproximação com os familiares. Seja ela uma pessoa em situação de rua, porque ela tem uma história, ela carrega uma história, de onde ela veio, como ela veio parar aqui, quem são as partes que que estão ligadas a essa vida. A gente precisa saber, para a gente reconstruir isso. E se não for naquele momento, será em um outro. Porque as pessoas precisam entender que a assistência social, o desenvolvimento social, não é assistencialismo. Nós não prestamos assistencialismo. Nós realizamos um trabalho técnico. O que é trabalho técnico? É o acolher posterior a uma aproximação de vínculos. Porque talvez não seja de imediato que essa pessoa queira sair da rua, quando há um convite ali pelos operadores sociais. Mas no primeiro momento, ela vai ser cadastrada, ela não aceitou, nós não vamos largar essa pessoa na rua, ela está acompanhada, mesmo na rua. Sim. Até que ela aceite ir para um acolhimento. Após o acolhimento, é todo feito um trabalho de uma rede de apoio que vai identificar o perfil daquela pessoa, as características daquela pessoa, para que seja oferecida algo que vai resgatar a autonomia e a independência para que ela seja reinserida na sociedade e no mercado de trabalho. Na Vila Criativa do Mercado, que é de Santos, nós temos diversos cursos de qualificação. Cabeleireiro, pedicure, manicure, barbeiro, design de sobrancelha, marcenaria, corte e costura, panificação. Há o interesse, o secretário, em participar? Só em 2023 nós qualificamos mais de 300 pessoas. Informação importantíssima. E aí a gente, então, entra numa fase de preparo do mercado de trabalho. Também. Porque não adianta qualificar. Exato. E para onde essas pessoas vão? Sim. Quem vai receber essas pessoas? Exato. A sociedade está preparada para reinserir essas pessoas no mercado de trabalho? Então, a gente começou um trabalho todo próximo com Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, os CDLs, né, que são as câmaras de dirigentes lojistas,
com outros sindicatos, associações, grupos solidários, para que eles conheçam qual é o serviço da assistência social, o que nós desenvolvemos ao lado dos técnicos e ao lado dessas pessoas, para que a gente tenha a saída realmente. Eu vou contar uma historinha rápida aqui, mas vale a pena, até para que você também comente o que você passa lá. Um amigo que acompanha o nosso trabalho, ele ofereceu vagas em um estabelecimento comercial para os usuários do desenvolvimento social. Eu falei, ótimo. Então, disparei para os serviços para que as pessoas pudessem levar os currículos nessa empresa. E aí, 2 dias depois, ele me encontra, Audrey, mas você mandou lá para a empresa pessoas em situação de rua? Eu falei, não, eu mandei as pessoas que já estão na nossa rede de apoio, estão acolhidas nos nossos abrigos, morando temporariamente, porque é isso, é temporário, não é definitivo. Até que essa pessoa consiga um emprego com as próprias forças e possa alugar o seu quarto, a sua casa, enfim. Aí entra, não é assistencialismo, é o estender de mão no momento que ela precisa, né, secretária? Aí ele fala, mas essas pessoas não têm endereço. Eu falo, tem endereço, elas estão morando nos nossos abrigos. Se você não der essa oportunidade, ela aceitou sair, está na rede de apoio. Se você não abrir a sua empresa para receber essas pessoas, assim ela não como terá a gente quer, mesmo. Como que nós queremos uma solução? E reinserir essas pessoas de forma digna na sociedade. Elas estão acompanhadas por técnicos, elas já aceitaram. Olha o passo que elas deram. É o primeiro passo para essa saída. Independente das histórias que elas viveram, se foi uma decepção amorosa, se foi o desemprego, se foi Na verdade, não vem nem ao caso, né? A gente superar isso. Ela superou essa situação e quer voltar. Sim. Se a gente não abre a porta, como que a gente faz? Mas aí, ô César, muito bem colocado pela Audrey, pela secretária de Desenvolvimento Social de Santos, mandar um abraço ao nosso querido Bento lá em Florianópolis, ele que é da Secretaria de Educação de Floripa, né? Um abraço aí. Eu não sei como está em Florianópolis nesse momento, mas nós falamos ontem da ação. Mas, ô César, essa questão também da sociedade se mobilizar, e como muito bem disse a secretária, ele não tem endereço. Opa, peraí. Qualquer órgão, qualquer segmento da prefeitura tem um endereço. Esse sujeito está inserido dentro de um programa, então também passa a ter uma responsabilidade mútua da administração com o empresário, com a população da cidade. Se eu tiver esse olhar, mas peraí, secretária, você está me mandando morador de rua? Ele esteve morando na rua, nesse momento ele não está mais. Agora, se eu estender a mão, como daqui a pouco a secretária vai comentar daquele programa, que para muita gente, eu digo que a maledicência é mais fácil ser colocada em primeiro lugar do que uma solução. Então, Santos vai dar dinheiro para morador de rua? Não era isso, a secretária explicou, mas vai explicar de novo agora. Essa questão desse contato, né? Um olhar, de repente, fala assim, bom dia, meu nome é Eduardo, você é o César, você está no programa da prefeitura, poxa, que bom você estar aqui com a gente, né? Vamos trabalhar junto? Já que você está querendo um novo momento na sua vida, vou acreditar em você, vamos trabalhar junto. É isso. Agora, se a pessoa chega lá, ela já sente uma negativa, né? Uma situação, não funciona. A cabeça vai ficar pior, né, César? A cabeça vai ficar pior. Porque acho que existe já uma fragilidade dessas pessoas, sim, né? E esse processo de se reinserir no mercado de trabalho é delicado, acho que por conta dessas questões, né? É morador de rua, é o endereço do abrigo, então vai faltar, vai vir, vai pegar o dinheiro da diária, vai usar droga, não vai voltar amanhã. Então existe que, sim, pode existir isso, né? Não vou falar que ninguém faz isso, porque sim, a gente sabe, porque, mas é uma questão de uso abusivo de drogas. Tem empresas, grandes empresas que hoje criaram núcleos para tratar dos seus empregados, né? Que tem casa, que tem família exato, e que estão usando drogas. Exato. Grandes empresas criaram núcleos específicos para isso. Uhum. E aí, então, a gente chega num ponto, né? É o preconceito contra a pessoa em situação de rua, não. A porofobia que a gente está falando mesmo, né? Então, eles carregam esse estigma e acho que vem ao encontro também, né, do que o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e tem um movimento de luta também da população em situação de rua, que eles vêm lutando bastante, que acho que vai entrar um pouquinho aí, que é o House First, que é primeiro casa, a gente se organiza, faz aqui as coisas e depois a gente vai trabalhando as outras coisas. Hoje a gente pega o sujeito, vai trabalhar, sim, a gente tem abrigo da prefeitura, mas a gente vai trabalhar a questão de saúde, vai tentar retomar vínculo com a família,
vai entender ali o que está acontecendo e a casa é um processo lá no final, né? Essa política, eles preveem mais o contrário, né? Vamos colocar essa galera em casa, ter um endereço fixo e vamos ajudar ela a se organizar lá, né? E isso tem aí algumas facilidades, por exemplo, no conseguir emprego, né? Porque ver abrigo da prefeitura eles não querem, né? Porque estar no abrigo da prefeitura morador de rua. Na tua fala, eu vou pegar a participação da Cleide do Embaré. Ela cita aqui: bom dia, Eduardo, parabéns mais uma vez pelo programa, sou fã de vocês. Ela disse o seguinte: algum tempo atrás, um morador de rua, aqui próximo onde eu moro, fez um ato de violência. Ele saiu quebrando o vidro de vários veículos. Isso passa a ser um caso de polícia, não apenas um caso social. Em contrapartida também, nós temos 2 casos aqui perto de moradores de rua que, na verdade, se utilizavam do fato de estar na rua para roubar, né? Principalmente pessoas de mais idade. Outros utilizam-se... Opa, sumiu aqui, mas voltou. Utilizam-se também de animais, né? Para chamar a atenção e, quem sabe, conquistar a simpatia das pessoas. Então, vejo que é uma mobilização que não depende apenas da secretária Audrey. Tem casos de saúde, tem casos psicológicos, tem casos de polícia, né? Mas a sociedade não quer se inserir nesse contexto. Segundo ela, a sociedade se mantém ali à margem e simplesmente se põe na seguinte condição: ponha de volta dentro de um ônibus e mande para a sua cidade. É bem fácil assim, Cleide. Eu concordo com você. César, a secretária vai comentar, esse apanhado da Cleide do Embaré, que tem essa consciência, é importante. A sociedade também tem a sua responsabilidade. Sim, concordo. Acho que a sociedade tem a sua responsabilidade. Não a responsabilidade de tirar aquela pessoa, mas Sim. Acho que de ter conhecimento do Centro Pop. Apoiar. Acho que ter essa sensibilidade que ela teve aí, né, de provavelmente é uma questão de saúde mental e etc, né, conhecer os equipamentos da prefeitura, né, é uma política que está aí. A política para a população em situação de rua é adolescente, né, mas a saúde, né, a política de saúde aí já está aí bastante tempo. Você tem um percentual de São Vicente desse aproveitamento, que eu vou perguntar para a secretária aqui, porque também tem o seguinte, né? O Marcos Paulo aqui, ele colocou assim: é muito fácil de tratar, põe numa viatura e leva para a delegacia. Não, Marcos, a secretária vai explicar. Não tem nenhum apoio legal para que seja feito isso. Há um convencimento. Você cita aqui roubos, uso de drogas, pequenos assaltos, isso é uma outra questão, você não deixa de ter razão, porém não é assim. Mas ele cita aqui: existe um percentual, porque a gente percebe que muitos não querem ir nem para os acolhimentos da prefeitura, preferem ficar nos bancos da praia pedindo dinheiro ou mesmo roubando. Daqui a pouco a secretária vai falar. São Vicente tem um percentual desse aproveitamento, César? Bom, não tenho esses dados, assim, né? Mas eu acho que essa questão de furto e etc., não vou negar que existe, né? Existe aí alguns que se aproveitam tem pessoas disso. Que, né, também tem casa, moram aqui e lá e saem para cometer pequenos delitos, né? Acho que não tem como a gente falar que aquela pessoa em situação... As pessoas em situação de rua, elas cometem delitos, né? São falas aí que, inclusive, agora está repercutindo de um vereador em São Vicente, alegando que eles roubavam, faziam sexo à luz do dia, e eu tô lá todos os dias, assim, nunca vi ninguém fazendo sexo ali à luz do dia, né? Eu entendo que muito mais desse discurso está relacionado a um preconceito que a gente tem com essas pessoas, Correto. que estão sempre aí. É o homem do saco, né? É o homem que a mãe fala quando criança, quando a gente não se comporta, que vai pegar a gente, Já vai levar começa a embora. identificação dessa forma. Então a gente tem uma construção já enraizada, né? Não é um negócio que a gente vai mudar da noite para o dia, né? E acho que inclusive aqui, né, é um espaço para a gente estar refletindo a imagem que a gente tem dessas pessoas. Assim. Nem todos roubam, né? Nem todos usam drogas, nem todos enfim, não é todo mundo que faz alguma conduta, né? São seres plurais, né? Como a gente, né? Existem psicólogos que não concordam, né? Que, enfim, tem jeitinho e tal, enfim, não é eu falar que todos os psicólogos são assim, falar que todos os psicólogos, né? Enfim. Então, acho que a gente parte de um estigma e da reprodução desse estigma. E esse estigma moldura, né? Esse estigma estatiza essa pessoa nesse determinado lugar, tira a possibilidade qualquer dele se movimentar, né? E aí eu vou bem na psicologia mesmo, né? A gente se constitui, a gente começa a ser a gente, né?
essa coisa individual, Sim. diferente uns dos outros, a partir da maneira que a gente se relaciona com o meio, né? O meio se relaciona com a população em situação de rua a partir de todos esses estigmas que eu estou te falando. Essa pessoa que está em situação de rua, ela tem esses estigmas também, sofre com esses estigmas, mas ela tem todos aqueles sofrimentos, aquelas rupturas da história dele. Como é que funciona isso, né? É uma subjetividade difícil, muito difícil. Então, vai no mercado de trabalho, eu tenho resistência, tenho uma discussão, tenho alguma coisa aqui, você fez ruim ali. Vai bater nessa pessoa como não consigo mesmo, minha vida não dá certo mesmo, eu não tenho capacidade técnica de desenvolver um bom trabalho, né? Então, existe uma fragilidade que também faz parte do meu trabalho. E o que foi conquistado volta tudo atrás. Volta tudo atrás, né? A gente tropeça, cai, vai, levanta, etc. Sim. O tombo deles é para a rua, e sair da rua é muito difícil. E a rua tem os impactos, né? A rua, você fica exposto a sol, chuva, então saúde, uso de drogas, acesso a dentista, né? Vai deteriorando, né? E quanto mais tempo fica na rua, quanto mais crônico é o processo, mais difícil é da gente fazer esse resgate e essa reinserção aí no mercado, enfim. O Caio Prado, da Ponta da Praia, manda um abraço aqui, parabeniza o programa, ele cita, é um problema que todos nós temos que abraçar, poder público, a população, temos que pensar nas esferas. Quando ele diz aqui, todos os municípios têm o mesmo problema, talvez uns mais, outros menos. Porém, a gente tem que enfrentar de forma não aleatória, mas sim verdadeira, pois senão estaremos enxugando o gelo. Vejo na figura da secretária a figura de uma pessoa interessada e humana, porém já vejo nela um certo desgaste por falta de entendimento. Segundo ele, a sociedade não entende, a sociedade cobra, e esta última tarefa, que é tentar reinserir esse cidadão à vida normal, a produzir, a voltar a ter o seu lar, a voltar a ter a sua família, passa a ser ali um sonho, uma utopia perante parte da comunidade. Segundo ele que está dizendo aqui, o poder público erra quando não cria mecanismos mais factíveis e mais possíveis de ser realizados. Quando ele vê que o poder público não consegue, principalmente que a justiça não ampara, quando você não faz, por exemplo, uma internação compulsória, algo normal, você simplesmente, quando o sujeito comete um ato de violência ou uso de droga explícito para ser detido, ele não pode ser levado daquele ponto. E mais, com chuveirinhos na praia, comida dada pela população e por aqueles que entendem, ele jamais deixará, né, de morar nas ruas. Alder, eu posso concordar com alguns pontos aqui, mas não sou eu o entrevistado. Qual é a sua visão? Eu não acredito que você esteja enxugando o gelo, você está tentando conquistar algo que a gente sabe que é difícil. Eu concordo com ele, algo que todos os municípios brasileiros, porque a gente sabe de casos, a gente até recebeu denúncias aqui de vários pontos do Brasil, que é bacana para a gente aqui entender isso. O cara pega, põe num ônibus da cidade dele e leva para uma cidade distante, lá 500 quilômetros, para esse sujeito não voltar. A gente sabe o que acontece. Agora, o que você tem produzido que você perceba que está dando certo, que pode ser ampliado e que, assim, amanhã você não ficará mais. Infelizmente, você não poderá contar, né? A gente não pode contar com o seu trabalho e falar, seguir por esse caminho vai dar certo. Porque, como disse o César, é muito difícil, aqueles que querem, inclusive, essa questão de vocês, não é dar o dinheiro, né, Alder? Foi acolher, até teve um casal, que muita gente mandou as imagens aqui, a gente falou, estava na barraquinha, juntava a barraquinha, limpava, e eles queriam realmente a possibilidade de voltar a ser inseridos na sociedade. Mas muita gente não está entendendo. Simplesmente só se voltou para a crítica. Não, deixa na rua mesmo. A gente tem 3 visões aí diferentes, né? Quero agradecer ao Paulo, à Cleide e ao Caio. Ao Paulo, que vem com uma visão mais desgastada, né? De desesperança. Então, eu quero dizer ao Paulo que no mundo, entre todos os advogados do país, muitos estão cometendo crime hoje. E eu trago aqui um exemplo. Eu estou fazendo advogado porque são todas as profissões. Médicos, todas as profissões. Jornalista. Tem jornalista que tem a língua que parece uma metralhadora. Eu trouxe advogado por quê? Nós fizemos no ano passado o mutirão Pop Rua Ajude,
onde nós atendemos mais de 1.000 pessoas em situação de vulnerabilidade, não pessoas em situação de rua. Mais de 1.000? Mas pessoas que estão morando em cortiços, palafitas e de rua, né? E numa determinada situação, onde a Defensoria Pública estava participando desse mutirão, havia ali uma pessoa em situação de rua para ser atendida, porque ela ela foi para a rua porque ficou desempregada. Então, antes dela ficar em situação de rua, ela ainda conseguiu entrar com um processo trabalhista contra a empresa que a mandou embora injustamente. E aí ela não conseguiu dar conta e foi parar na rua. E aí ela sentou lá para ver como que estava o processo dela, trabalhista. Nós descobrimos no mutirão que o dinheiro que era dela, né? Ali caberia por conta que haveria uma indenização no valor de R$30 mil, já tinha sido pago e tinha ficado com a advogada. Nossa. Então, assim, o que eu quero passar é que quando as pessoas falam para mim, política é tudo igual, todo mundo rouba, todo mundo mente, eu não. Desculpa, eu não. Então, não venha me falar que é todo mundo igual. No universo de pessoas em situação de rua, sim, temos os criminosos, temos as pessoas que estão lá por alguma situação de saúde. Volto a falar isso aqui, porque as políticas públicas precisam ser acionadas. E temos as pessoas que estão, sim, tentando sair das ruas. Então, não dá para generalizar nada. Né? Então, dentro das classes sociais, dentro das classes profissionais, nós temos pessoas de diversas situações e que agem de diversos jeitos, né? Então, não é porque eu visto terno e gravata ou um tailleur que me deixa chique que eu sou uma pessoa honesta. Sim. Não é. Sim. Porque a gente está vendo um monte de gente aí sendo presa, Sim. né? E solta. É presa e solta. E é o que acontece também com aquele que usa droga. A polícia tem todo o trabalho de prender e vai lá e solta. Quer dizer, não é... Aí o Caio traz bem. Realmente, é responsabilidade de todos os poderes públicos. Judiciário, legislativo e executivo. Todos eles precisam ter essa responsabilidade. Ontem o Senado deu um passo importante quando você Passo proíbe importantíssimo. a saidinha da cadeia por qualquer data. Exatamente. Agora, vamos ver se essa legislação será cumprida. Exato. Né? Exato. Em todos os seus itens que também Exato. foram alterados. Exato. Então, a gente precisa olhar para isso. Sim. E não culpabilizar somente uma ponta. Então, o que adianta prender? O policial vai lá, faz todo o seu trabalho, leva para a delegacia, o delegado se depara com uma situação que ele precisa soltar. Gente, então esse profissional fica, meu Deus, o que eu faço? E aí a gente olha pais que liberam álcool para o filho beber aos 16, aos 15, aos 12 anos. E que a gente está pegando na rua agora meninos de 20 a 25 anos que têm família e que as famílias abandonaram. Famílias de dinheiro, Olha aí, com gente. dinheiro. Olha aí. Porque já se envolveram até numa droga que é muito potencial, que é a K9. E aí o poder público tem que dar conta disso, mas a gente vai dar conta disso. Que é uma nova bomba que né? está na rua. Mas a família abandonou. Então, quer dizer, é todo mundo criminoso? Onde estão essas famílias? Exato. Onde estão as famílias dos idosos? Jogar na rua Dos e abandonar. idosos, que eu peguei uma senhora que foi abandonada em frente ao prédio da Receita Federal. Acolhemos, fomos atrás da família e a família disse não. Então, a gente precisa da justiça agindo em relação a essa família, porque abandono de idoso é crime. Sem dúvida. E ainda mais ficar com o cartão dela para tirar a aposentadoria dela. Bacana, bacana isso. Abandona o idoso, mas fica com o cartãozinho recebendo o benefício. Olha, tem vários. E, Caio, quando você fala que eu estou desgastada, não estou, não. Eu estou com mais força ainda para lutar, porque eu conheci o processo. E eu volto para a Câmara com muito mais conhecimento, para cobrar muito mais de todas as políticas públicas. O Aldri, me permita, nessa sua E aí fala... eu só quero parabenizar a Cleide, por favor, porque ela detalha exatamente o que acontece, Cleide. Tem gente com sensibilidade, né? Crime, polícia. Surto, saúde.
pessoas que estão querendo ser acolhidas, desenvolvimento social, e a gente faz esse trabalho 24 horas para tentar retirar essas pessoas das ruas, né? Então, que cada política pública seja vista e reconhecida perante a sociedade. Quando você traz a questão do dar dinheiro, dar comida, nós lançamos uma campanha no município, e aí eu fui parar numa rede social falando que eu sou higienista. Caramba, o que eu não quero é que essas situações elas sejam de forma isolada. E o que o César traz, a sociedade precisa conhecer os serviços e nós disponibilizamos quais serviços, onde eles estão, como eles funcionam. Nós temos mais de 600 vagas de abrigos, pessoas com deficiência, idosos abandonados, população de rua, mulheres vítimas de violência. Estamos abrindo mais 40 vagas na cidade de Santos para mulheres vítimas de violência. Mulheres essas que vão, por vezes, parar nas ruas porque estão num núcleo totalmente dependente, precisam se livrar daquilo e o poder público precisa assistir essas mulheres, né? Então, a gente precisa compreender os serviços para poder criticar. A gente vai um rápido. Diga lá, Virginia, depois põe as participações no ar, depois vamos ao intervalo. E lembrando também, né, a Magali de São Vicente, ela dá bom dia aqui, pela primeira vez está acompanhando o programa, seja a primeira de muitas, né? Ela cita, ela mora no Parque Bitaru, ela até citou aqui, viu, o César, em relação a alguns pais colocaram filhos para vender drogas, né, para trazer dinheiro em casa, ao invés de mandá-los para a escola. Temos visto isso, já denunciamos, mas o que acontece? O poder público muitas vezes nada pode fazer, porque depende da justiça. Ela lamenta. A violência tem aumentado também, porque crianças são jogadas para as drogas, para vender e levar dinheiro para casa. O César depois comenta isso. Um abraço pessoal do Bitaru. Diga, Virginia. Marcos Muniz, bom dia. César, soluções para as causas não seria excesso de direitos e poucos deveres em nenhum accountability com a sociedade? Aldrin, concorda que o assistencialismo perene fomenta a indolência? Se os mesmos problemas de sempre e a cada eleição se renova a esperança e promessas de solução, triste falta de uma política de Estado. Ele fala da contabilidade, né? Quanto pesa isso aí, César? Você quer responder no intervalo a pergunta do nosso ouvinte, o Marcos Muniz? Pode repetir? Eu não... De novo, Soluções para as causas não seria excesso de direitos e poucos deveres e nenhum accountability com a sociedade? Accountability para a sociedade? Com a sociedade? Eu vejo, porque no meu trabalho eu estou sempre trazendo uma condicional, né? E essa condicional está sempre associada a fomentar a autonomia, a ele compreender aonde ele está e onde ele quer chegar, e quais as estratégias que a gente tem para chegar, né? Então, nisso eu estou fazendo com que ele reconheça a importância de ir num posto de saúde, se cuidar, olhar para a questão do uso abusivo de substância psicoativa de uma maneira de saúde, né? Porque muitas vezes tem dificuldade de aceitar que faz uso abusivo de álcool, que faz uso abusivo de outras drogas. Então, eu acredito que nisso, e na medida em que eu vou fomentando também, né, esse sujeito, enquanto um sujeito de direitos, ele se identifica automaticamente também enquanto um sujeito de deveres. Eu tenho que fazer isso para ter acesso a isso. Eu tenho que fazer isso para ter acesso a isso. Então, o meu trabalho, ele caminha junto, lado a lado, questão de ter direitos e questão de ter deveres, assim, né? Então, não, eu não acho que tenha um déficit, não. Agora, tem que ter um investimento maior do serviço público, né? Do poder público, né? Eu não tenho necessidade disso, nós aqui não temos necessidade disso, mas tem pessoas que têm necessidade disso e esse dinheiro tem que ser colocado, investido corretamente para que a gente resgate essas pessoas, né? Então, se ele for pensar aí numa questão de, vai muito dinheiro ali, vai porque é necessário, é equidade, não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade. Exato. Eu vou intervalo, Humberto Guardiã. Humberto, eu até vou ler depois com calma, você mandou muita coisa, mas você diz aqui, era até um assunto para citar num programa mais para frente, né? Mas o suspeito morre em troca de tiros com a polícia. Ontem foi mais uma vez com o batalhão de choque.
Em Santos, na Operação Verão, unindo Operação Verão e Operação Escudo, chegamos a 30 mortos. Você está fazendo aqui um balanço, né? Dizendo que, tirando o Carandiru, nós estamos aí com números altos demais. O Carandiru foi mais de 100 mortos, eram 111, agora já 30, e segundo você, mais mortes acontecerão. É o que a gente está falando, que a secretária comentou, a gente ali está tratando sua ponta final, que vai acabar na bala. A gente não conseguiu evitar de chegar a esse ponto. Então, isso vai ficar para outro programa. Estou tentando trazer pessoas da segurança pública para que a gente possa discutir isso de uma maneira mais clara, né? E a saidinha, que a gente comentou aqui rapidamente, essa proposta pelo Senado é a primeira fase aprovada no Senado, agora volta para a Câmara, e a Câmara, que eu acredito que vai aprovar, vai depender da sanção do presidente da República, e como muito bem observou a alta, vários pontos foram modificados. As famosas emendas é que me preocupam, que aí acho uma emenda aqui, ó, nessa data pode, só para deixar claro, viu, Humberto, não sou, na verdade, longe disso. Mas você imagine a Suzane von Richthofen, ela tramou a morte do pai e da mãe. Ela saía por indulto no dia dos pais, no dia da mamãe, no dia do papai, e ela mandou matar. Hoje está aí nas redes sociais de tudo. A gente vai um rápido intervalo. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pelo respeito conosco aqui. Ele está dizendo o seguinte, ele te dá muita força, diz que o desgaste pode ser físico, mas o mental tem que continuar, né? Porque desgasta todo dia. E tem para você contar com o apoio dele. A gente volta já. Participações. Gustavo Klein, como sempre, um ótimo programa. Marcelo Dinal, é muita informação, este programa deveria ter 3 horas. Aí só não sei se o povo ia aguentar, né? Me chamar de chato, chamar a secretária e o César também. Mas a gente chega lá, né? A gente vai um rápido intervalo, e só passando também, né? O governador Tarcísio de Freitas, ele prometeu um bônus de R$100 por aluno de escola pública que melhorar na alfabetização. Depois eu quero o comentário da secretária, que ela passou pela minha educação. Governador, eu quero ser muito, acreditar na sua força, na sua vontade de trabalho, mas ontem o senhor até declarou o seguinte, que São Paulo não tem a melhor remuneração do professor, São Paulo não tem a melhor estrutura, mas o professor tem amor. Não vou nem comentar nada, vou deixar para a secretária na volta do intervalo, se amor paga a conta. Pode ajudar a gastar mais. Volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h41, já estamos de volta, né? Só mandar aquele recado para você bacana, né? O solzinho está começando a querer sair de novo, final de semana diz que vai ser bastante aproveitável, o verão é sinal de praia lotada, sempre, né? O verão vai até 22 de março, e segundo a previsão do tempo, o calor continuará, né? Então, para manter a segurança e o bem-estar da criançada, confira alguns cuidados, hein? Evite a exposição ao sol entre 10 e 16 horas, 10 e 4 da tarde, dá para evitar, leva lá guarda-sol, barraca, evita. Para as crianças, a altura segura na água é aquela que a gente ouve desde criança, né? Água no umbigo, sinal de perigo, sai correndo. Não fica na água, não. Põe a molecada com água para baixo, né? Vista as crianças com roupas chamativas de o que é chamativo? Tem gente perguntando para mim, Edu, o que é roupa chamativa? Põe coloridona, com desenhão grande, que fala assim, de longe dá para ver. O Gustavo, quando era pequenininho, Gustavo Claro, a mãe dele colocava, né, uma camisa assim... Amarela. Amarela com uma bolona bem grande vermelha, parecia um tiro. Não perdi o Gustavo na praia de jeito nenhum. Eu falo, Gustavo, menino, tá aqui, vem cá, menino. Pronto. Então, é fácil, é só pôr roupa colorida, né? Como disse a secretária, ou põe aquela abóbora bem vibrante mesmo, né? Vai chamar atenção. Põe roxa, se é menina, põe roxo, assim, não tem como perder, né? Quer saber mais informações? Acesse santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. Sua diversão é nossa praia, apoio Prefeitura de Santos. Virgínia, eu vou pedir a gentileza, repita uma parte da fala do Marcos Muniz, que me parece que foi direcionada para a secretária, pergunta importante para que a secretária também possa responder. E a Tereza Miranda, ela é de Santos também, ela é do Marapé. Ela diz o seguinte, bacana o programa, só gostaria que a secretária e o seu convidado também, o doutor César, hein? Ela diz o seguinte, proponham sugestões, até porque a secretária, como você comentou agora há pouco, eu citei mesmo, ela vai ter que se desincompatibilizar da função para voltar à Câmara como vereadora. Mas tenho certeza que o trabalho não morre voltando para a Câmara, pelo contrário. E o César, no trabalho de São Vicente, soluções, o que vocês podem propor de soluções, mais um ouvinte pedir. Mas a colocação do Marcos, por favor. Audrey, concorda que o assistencialismo perene fomenta a indolência? Eu tenho trabalhado muito em relação a essa questão da caridade, da solidariedade, do assistencialismo. Nós formamos um grupo com os representantes desses grupos solidários que estão pela nossa cidade, para que eles entendam que, para além da doação, a gente precisa entregar eficiência. E o que é a eficiência para mudar a vida dessas pessoas? É você oferecer os serviços que existem na prefeitura. Então, isso muda a vida, isso transforma a vida. Eu acho que esses grupos, eles podem prestar uma solidariedade, doação de roupas ao Fundo Social de Solidariedade, porque essas doações, elas serão direcionadas para os nossos abrigos, então, para os nossos acolhidos. Então, a cidade, ela vai funcionar numa plena engrenagem quando todos tiverem a consciência como, onde e de que forma eu devo ajudar, junto e ao lado do poder público, né? Para que realmente essa entrega seja eficiente.
e não cronifique mais as pessoas nas ruas. Quero também falar para o Caio, que ele falou sobre a internação compulsória. Pois não. Eu disse aqui no início do programa, Caio, que a cidade de Santos mudou já o fluxo de atendimento quando há uma pessoa em um surto ou colocando a sua vida em risco. O SAMU deve ser acionado para que essa pessoa seja encaminhada para a UPA, que ocorra ali, para que ela seja estabilizada, se necessário, enviá-la ao hospital, Complexo Hospitalar da Zona Noroeste, para que ela tenha um acompanhamento de um especialista. Esse fluxo já foi montado, a dona Tereza é uma das sugestões, dona Tereza, não são sugestões, já são situações que estão acontecendo, como o nosso recâmbio qualificado. O recâmbio qualificado é quando a abordagem social identifica uma pessoa na rua, ela é de outra cidade, nós a levamos para o Centro Pop para que toda essa reaproximação de vínculos seja feita com a cidade dela de origem, seja com familiares ou com os centros de referência da assistência social. Nós acolhemos essa pessoa até a compra da passagem, que isso acontece em 2, 3 dias. Nós a levamos para a rodoviária e lá na cidade de origem, um técnico ou um familiar acolhe essa pessoa. Então, nós temos esse acompanhamento. É um recâmbio qualificado porque é feito com responsabilidade. Só em 2023, mais de 300 pessoas retornaram às suas cidades de origem. E aqui, dona Tereza, eu coloco já o resultado da solução que nós realizamos aumentamos o nosso número de equipes no ano passado, aumentamos os nossos veículos, agora todos identificados, as pessoas sabem que isso acontece. Em janeiro de 2023, nós realizamos 30 recâmbios. E nesse mês de janeiro de 2024, nós aumentamos para 70 recâmbios, ou seja, nós mais do que dobramos o número de pessoas que retornaram para as suas cidades de origem, dona Tereza. Então, aqui, nós não estamos falando em promessas, eu estou falando de já soluções efetivas que foram colocadas e já estão sendo executadas, feitas, realizadas, para que a gente realmente consiga minimizar, né, essas questões. As pessoas perguntam, Audrey, quando você vai acabar com os moradores em situação de rua? Agora, nesse momento, tem um pai de família deixando o seu lar porque ficou desempregado, não tem mais como pagar o aluguel, e se ele não souber que existe o CRAS e o CREAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, para que ampare essa pessoa no momento de uma fragilidade, ele vai parar nas ruas. Então, a gente vai conseguir isso com mais conhecimento, com mais informação, porque senão é uma onda que te leva e ela só vai aumentando. Então, quando a sociedade ela tiver esse pertencimento, como ela sabe que funciona o posto de saúde, como ela sabe que funciona a escola, se ela souber como funciona o CRAS e o CREAS, ela também vai ter esse pertencimento e vai ajudar muitas pessoas. A Paula Romero, antes de passar para o César aqui, ela coloca bem, viu, Paula? Bom dia para você. Ela é do Estuário, ela diz o seguinte, eu até anotei aqui, Paula, que você disse que as pessoas criticam bastante, mas o que elas gostam de fazer é doação apenas. Doam uma calça, uma camisa, um sapato e dizem, estou colaborando com os moradores de rua, com a sociedade. E você citou aí campanhas, né, inverno, outra... É bem por aí mesmo, viu, Paulo? Você tem razão. As pessoas precisam tirar um pouco a máscara, né, e entender que todos nós, claro que o poder público, né, quando a gente fala em prefeitura, quando a gente fala em Câmara de Vereadores, fala em governo do Estado, Assembleia Legislativa, tem responsabilidade? Tem, a gente tem que cobrar, mas nós temos que unir. Agora, eu falei de um ouvinte do Parque do Bitaru. O que você pode propor, você que está em São Vicente, que a gente sabe que não é nada fácil, falta equipamentos, a gente tem cobrado muito nesse finalzinho de programa aqui. César, solução, propor uma solução definitiva, acho que ninguém tem essa solução. Não é você, não serei eu, não será a secretária, mas podemos amenizar isso. O que você sugere que serviria para São Vicente, para Santos e para tudo, ou para o Brasil? Bom, acho que antes eu vou só pegar uma falinha da Audrey aqui, pois eu vou não. fazer uma leve discordância aí, num sentido de... eu acho que cabe ao Estado ter uma estrutura digna e consolidada aí para a gente fazer o atendimento dessa população, né, que é bastante complexa.
Mas eu discordo num sentido de... o cara que está na ponta da praia, está com fome, está precisando de algum prato, de alguma comida ali, ou enfim, e algum cidadão resolveu, eu não acredito que essa pessoa vai ficar lá. Eu conheço pessoas, né, que eu atendo, que moram num canto e que a população dá comida e ele está ali, mas a gente tem acesso e a gente vai fazendo esse trabalho de resgate. Cara, você não vai ficar aí o resto da sua vida nessa calçada recebendo comida dessas pessoas. Exato. Né? Então, eu entro ali enquanto representante do Estado, né, falar, venha para cá. Mas se a população souber, ela pode entregar a comida junto com, exato, com o serviço. Exato. É e isso. aí minha questão é só essa questão do não dê comida, que parece não, que é não dê comida de forma isolada. Se a população souber dos serviços, ela entrega comida, mas oferece. Quer que eu ligue para o 153? Isso. Exato. É isso, de forma mais eficiente. Ou informal, estou te dando esse prato de comida, essa bebidinha aqui, um suco, mas ó, a prefeitura tem tem o serviço. tal atendimento, você não quer sair da rua, eu vou te ajudar. Porque esse prato de comida não vai... É diferente. Exato. É diferente. Então, porque aí não é apenas o seguinte, a gente, até é bom ter falado isso, surgiu até a participação de um padre aí que, com todo respeito, né, precisa provar a idoneidade dele, ao invés de ficar criticando os outros, que a cidade de Santos aí estava fazendo a política do não dê isso, não ajude, deixe morrer na rua, não foi isso, né? Foi isso que foi vendido, pelo menos. Não, mais uma vez a fake news. Exato. Né? Mas tem toda uma maledicência por trás, a gente sabe disso. Agora, o secretário, em cima do que o César falou, solução para já não tem, mas dá para minimizar. Dá, mas precisamos de uma corrente para isso. Eu vou até citar aqui, vou até dar a fonte, G1, Santos e Região. Olha só, começa a dar educação para o seu filho em casa, direitinho, que a coisa já anda. Filho simula sequestro para extorquir a mãe, para receber resgate. E sabe o que aconteceu com ele? Com a pestinha? Ele foi preso bebendo num bar com um comparsa que ajudou a tramar. Então, se você der educação, tem gente que fala assim, vou mandar meu filho para as escolas municipais para ter educação. Não, educação é em casa. Na escola, o Aldo, me ajuda aí. Ele vai buscar conhecimento, ele vai ter formação. Agora, se ele começa assim, vai cair no mundo das drogas, vai virar o quê? Morador de rua rapidinho, porque dependendo da família, ela não tem força mais para conter, né, secretário? E aí vira um problema para quem? Para todos. Eu só vou completar aqui o que o César fala. E, César, a gente precisa prestar muita atenção no que é colocado nas redes sociais, né? Quando a gente faz a campanha para que a sociedade conheça os nossos serviços, era justamente não dê o alimento ou o dinheiro de forma isolada. Conheça os serviços para que você realmente ajude com eficiência. Então, por isso que os grupos solidários, hoje, eles estão muito próximos da prefeitura, porque havia grupo solidário que não conhecia o Centro Pop, não sabia que a cidade tinha abrigo. Então, eu faço aquela ajuda pontual, isolada, e não ofereço algo mais para que realmente aquela pessoa saia da rua. Eu entendo que o poder público precisa estar nas ruas, mas eu tenho certeza que na tua cidade, assim como a minha, não tem abordagem para todos que estão nas ruas hoje. Né? Então, se a sociedade conhecer os serviços, ela vai compartilhar com a gente desse sentimento de ajudar com mais eficiência. Então, é nesse sentido, e nós tivemos com os grupos, né, de população de rua, os movimentos que representam a população de rua, e eles entenderam, sim, que a divulgação era muito necessária e que deveria continuar. É que a gente acaba entrando numa guerra ideológica que não leva nada a lugar nenhum e a ninguém, não ajuda ninguém. Né? Quando o nosso propósito do trabalho é responsável, não há o que falar. Né? Então, que se propague a fake news que a gente vai combater, assim como foi o projeto do Levante das Calçadas, que é o projeto Moradia Primeiro, Primeira Moradia, Housing First, né? Que é o oferecimento de um auxílio moradia por um determinado período de 1 ano para 10 pessoas somente, né? E com a condicionalidade, com a obrigatoriedade dela estar num curso de capacitação, para que a gente possa reinserir essa pessoa no mercado de trabalho. Nesse período, essa pessoa já está na rede de apoio, não é distribuir dinheiro nas ruas, isso foi uma mentira horrorosa que espalharam de forma muito irresponsável.
Teve até falando que era Bolsa Crack. Isso é um absurdo, absurdo. Um trabalho técnico, um projeto escrito por técnicos, né? Essas 10 pessoas já estão na nossa rede de apoio para que elas possam ter, avançar para o seu endereço, sabe? E ter o direito também do emprego. Então, é algo muito controlado, muito administrado, e não é dinheiro dado na mão das pessoas, e sim um dinheiro que ali é prestado contas, é aberto o processo, cada centavo tem que ser dito onde foi gasto, é isso. Então, vamos prestar mais atenção no que é divulgado pelas redes sociais, porque isso é muito complicado, né? E a educação, ela é de base, é da casa, as famílias, elas se desestruturaram, hoje ninguém mais vê ninguém, um jantando no quarto, o outro na sala, se conversa pelo WhatsApp, não se preza mais por estar junto, pelo saber o que o seu filho passou naquele dia, como foi a conversa. Também não vou generalizar, porque conheço muitas famílias que ainda continuam com isso, a minha é uma delas. Então, a conversa com o filho, como foi o seu dia, com quem você esteve, aonde você vai, que horas você volta. Gente, isso é base. Desculpa, mas abre-se a porta de casa, fala, filho, vai para onde, com quem você teve, onde você teve. Gente, isso é o alicerce, é o alicerce da vida. Só que o que a gente está pagando como consequência, liberdade, virou libertinagem. Desculpa, a gente precisa voltar um pouquinho e falar, caramba, o que eu estou fazendo com a minha família? Sim. Porque as consequências são essas que nós estamos pegando hoje. Exato. Pessoas em situação de rua, jovens drogados, que foram largados. Ah, mas eu tentei. Tentou o quê? Vamos olhar para dentro das nossas famílias. E eu faço sim esse apelo, vamos olhar para dentro das nossas famílias. Largaram a obrigação na mão do professor. O professor, ele tem muito amor pelo que ele faz. Muito amor, mas ele tem um limite. Ele é ser humano, né? A professora é mãe, o professor é pai. Caramba, mas a mãe e o pai daquele aluno têm a responsabilidade direta pela educação, que é a base de tudo. E na escola é o aprender. E o poder público tem que dar estrutura para o professor, para ele ser capacitado, para ele ter o respaldo técnico, para ele ter tempo de estudar, para ele ter tempo de se aperfeiçoar. Agora o professor sai 6 horas da manhã de casa, volta meia-noite. Que tempo esse professor? E ele ainda arruma tempo para estudar. Então a gente fala do desinteresse dos alunos pela escola. Lógico, porque não dão respaldo técnico para o professor se aperfeiçoar, saber para além do que está no caderno, no livro. Hoje o aluno está aqui com o celular, ele sabe toda a matemática, tem tudo aqui, tem aula aqui. O que ele quer encontrar na escola é algo para além do que já está aqui, gente. E muitas vezes, né, secretária, ele vai encontrar o apoio e a atenção maior na escola do que em casa, porque o pai não dá atenção. Aí, aquela questão toda que algumas ouvintes perguntaram, hoje não vai dar tempo, mas a gente retoma isso, em relação à violência contra a mulher, e a mulher sofre a violência, não consegue dar atenção para os filhos, essas crianças ficam largadas, vão para a escola muitas vezes sob tensão, não conseguem prestar atenção e não vão conseguir se formar. Eu quero agradecer... Vão para a escola para se alimentar. Para se alimentar, muitas não têm nem alimentação em casa. E, Marquinhos, você mandou aqui a pergunta em relação aos patinetes, que eu brinquei aqui. Outro dia eu me senti dono concessionário de patinetes, que eu contei, tinham 16 patinetes aqui ao lado do estúdio, né? Todos parados um em cima do outro. Calçada, esquece calçada, né? Prefeitura de Santos e a CET aprenderam nos últimos dias aí mais de 145 patinetes por uso irregular do veículo. Vou lembrar vocês, o patinete é para uso individual, não é para 2 pessoas. Não é para transportar carga, não é para andar contramão, não é para andar em alta velocidade, que eles conseguem. Teve uma professora ali na Pompeia, que foi atropelada por um patinete, ela teve fratura de fêmur. Ficará 6 meses sem poder trabalhar, sem poder viver normal, por um inconsequente que estava com o patinete. A gente vai continuar cobrando e vai continuar cobrando a CET e a prefeitura para agir assim, até porque a empresa que largou esses patinetes não criou um regulamento, um regramento. Ela simplesmente soltou 60 centavinhos, né, a cada 10 minutos, é isso? E o resto é que se dane. Então, nós precisamos denunciar.
Quem está na rua se sentindo prejudicado, denuncie, cobre e com certeza tem um resultado. Quero agradecer demais, secretária Alder Cris. Até queria perguntar aqui, mas vou perguntar, aproveitar, eu estico mais um minuto ou dois, ela vai entender. Vai deixar a secretaria por força até a questão da legislação eleitoral, agora em março, volta para a Câmara como vereadora, e aí a população que gosta do seu trabalho deve acompanhá-la, e vamos acompanhar os seus próximos passos aí, se vai se colocar à disposição da população para permanecer na Câmara de Santos, ou vai seguir outros passos, né? Na vida a gente não, é aquela história, a gente não sabe, não dá para traçar planos muito longos, é um dia após o outro. Ainda mais dentro da política, né? Mas eu fico feliz com o trabalho consolidado, a última pesquisa, a população respondeu, me colocou como primeiro lugar, né, das intenções, como a mais lembrada, eu fico muito feliz, isso é reconhecimento ao trabalho. Sim. Trabalho que tem resultados, né? São 50 legislações aprovadas no município, não é pouca coisa, não, é muita coisa, e legislações que estão transformando realidades. E o que eu digo à população seguirei forte, firme, porque quando a gente escuta, quando a gente dialoga com respeito, o trabalho ele dá certo para todos. Então, volto para a Câmara em abril, continuo meu trabalho como vereadora, com o maior orgulho que eu tenho, porque fui escolhida pela população para estar lá, e assim seguirei firme. Quem me conhece sabe, me aguardem. Entendendo ainda mais a problemática do morador de rua. Com certeza, me aguardem, porque vou trabalhar mais ainda do que eu já estou trabalhando nessa entrega que eu faço 24 horas. A Ana Cláudia do Boqueirão falou que a Alder seria a candidata dela a prefeita. Calma, Ana Cláudia, ela volta para a Câmara em abril, né? Mas fica aí, fica as sugestões, a gente tem um prefeito da cidade, teremos outros nomes daqui a pouco, prefeito como Alberto Mourão anunciou ontem, né? Deixa eu mandar um abraço para o André Ursini, teve com a gente semana passada aqui. Alberto Mourão anunciou, será candidato à eleição à prefeitura nesse ano, em Praia Grande. Respeito muito, né? Ele esteve conosco aqui, Alberto Mourão, no ano passado, falou muito sobre a região, mas está aí. Então, quem é eleitor do Alberto Mourão vai ter a possibilidade de votar em Praia Grande nessa sua eleição aí. Raquel Kine, que é a atual prefeita, eu acho que não tem feito um mandato ruim, não, é uma mulher com galhardia, para quem não conhece, é uma técnica muito competente, tem gente criticando a Raquel Kine sem saber, dá uma estudada, ela tem muita competência, tem gente que só pelo fato, viu, Alder, de ser mulher, não. Sei. Já não vou... Não, e não é. A Raquel Kine é muito competente. Não é mimimi, não, é verdade. Não, é uma mulher muito inteligente. Agora, o Alberto Mourão, muito claro, eu vou falar aqui, é o pensamento desse que vos falo, Eduardo Lucas. Ele gosta de ter a caneta para definir obras, para definir... E em Brasília não dá. Não dá, não tem condição, e a gente sabe de muita coisa, então não dá por isso. Então, quem é adepto à eleição do Alberto Mourão, ele vai estar de volta aqui. Estou errado, Alder? Em relação a isso, eu acho que a mulher tem competência para assumir qualquer postura aí. Com certeza. E o Alberto Mourão não está desqualificando de longe, até porque foi ele que indicou a Raquel Kine. Acho que ela vai continuar aí somando ao lado dele. Com certeza vai estar na equipe dele, até porque ela já vem com a sua vida pública lá em 5 gestões do prefeito Alberto Mourão. Algumas pessoas mandaram agora às 6 e pouco da manhã algumas maledicências, e olha, gente, eu digo o seguinte, né? Se não for uma bomba, não me atinge não, viu? E eu não estou aqui para defender ninguém, até porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas é bem claro, você sabe que eu estou mandando a mensagem. César, parabéns aí, obrigado por ter vindo, é a primeira vez que você participa conosco. O César Machado, psicólogo. O psicólogo, ele faz uma autoanálise todo dia. Para se entender, para poder entender os problemas, porque eu diria que se ele, eu diria que se consultório Centro-Pop tem que então eu diria que o psicólogo, o psiquiatra precisam se analisar diariamente para entender, porque não é fácil. A mente humana ainda é um grande mistério. Sim. Ou eu estou errado? Não. É uma coisa complexa, mas possível. Só queria aproveitar aí essa questão aí rapidinho, que eu acho que eu fiquei devendo a resposta aí para a minha última pergunta. Então, solução. Solução, acho que é articulação intersetorial, uma articulação regional, né? Não tem como Santos fazer uma, São Vicente fazer outra, Praia Grande fazer outra. A gente precisa de uma integração. Ações conjuntas. E
a participação também da sociedade, né? Empresas, então a gente tem Conselho Municipal de Assistência Social, então vai lá, coloca a problemática, participa da discussão, né? Existem espaços para a população estar participando, não é só votar na urna e vai lá e faz o trabalho, eu quero, fico aqui esperneando, gritando. Existem espaços para a população estar participando. Boa. Então, ocupem, participem da discussão, porque como a gente colocou aqui, para acontecer, acontece um monte de coisa, para tirar, a gente tem que fazer um monte de coisa, então é uma coisa extremamente complexa, então acho que é importante a população estar presente na discussão. Eu não te cobrei antes. E também revendo aí, né, os preconceitos, a porofobia aí que a gente manifesta muitas vezes sem querer. Eu vou pedir a sua gentileza, você tem mais ou menos um número de moradores de rua hoje em São Vicente? Aproximado? Não. Com certeza, Não, com certeza mais de uns 500, 600. Porque lá a gente também tem uma questão que às vezes bate em Santos, vai para lá. Vem muita gente para Baixada Santista. Efeito elástico, né? Vai e volta. E vem com juros de a Audi tem mais ou menos um número de Tem, a gente tem o censo que foi realizado, divulgado em 2020, 868 moradores em situação de rua. Mas pelo olhar técnico na rua, né, dos nossos operadores sociais, assistentes sociais, nós temos aí uma faixa de 1.100 pessoas circulando, né, na nossa cidade. Exato, que eles circulam, né? E para você fazer o censo da população de rua é uma mega estrutura, porque você tem que ir, contabilizar e já ter esses dados, porque ele está aqui no mercado, do nada ele está lá no canal 1. Então, senão a gente contabiliza 2 vezes. Exato. Né? E o Carlos Eduardo, que mandou do estuário, que falou com o morador de rua com 2 cães, é mentira do morador de rua, viu, Carlos Eduardo? Desculpa que eu ia deixar de responder você, lembrei agora na fala da Audrey e do César. Existe, né, um acolhimento que tem abrigo com canil. Isso, E esse sujeito aí que você está falando, chama 190. Ele está utilizando os cães para entrar em casa, dizendo que tem que dar banho no cão. Cuidado, ele já parece que cometeu 2 delitos. Ele está utilizando o animal, então também pode ser denunciado. Então, ô Carlos, faça isso, ajude, faça sua participação com relação a isso, você vai estar ajudando. Eu vou até citar aqui o Fernando, mandar até uma recuperação plena para o Leonardo, sofreu um acidente, passa por cirurgia. O Fernando estão no estuário, comerciantes, muitos moradores de rua, eles tentam colaborar, avisam lá os serviços que tem que acontecer, mas também para o Paulo Oshiro, que esteve conosco não faz muito tempo, e parabenizou o teu trabalho, de uma menina que circulava quase que seminua ali na portuária. Parabenizar, eu lembrei, teve pessoas que mandaram aqui. Nós conseguimos levá-la para Bauru. Exato, que era. Ela era de Bauru. De Bauru, terra natal, contato com a família, essa menina tinha problemas psicológicos. Estabilizamos e mandamos ela para Bauru. E teve gente que mandou aqui dizendo que era problema de polícia. Não era problema só de polícia, então... Saúde mental. Saúde mental. A Alda se juntou, o Paulo, inclusive fiquei sabendo até de uma atitude também... fica para outro programa aqui comentar, mas a gente vai trazer esse pessoal de novo aqui. Secretária, felicidades aí na empreitada, aí na Secretaria até o final de março. Obrigada, estou voando lá para o Rádio Clube, estou indo para lá. Alô, pessoal do Rádio Clube, um abraço para vocês. Mandar um abraço para a família lá do seu Muniz, né? Que também está lá na zona noroeste de Santos, o pessoal dos Morros São Bento. Mandar um abraço para o seu Elias Menezes, que é da zona oeste, mas está em Cachoeira Paulista, assiste todo dia do hotel, da pousada lá em Cachoeira Paulista, e a família ficou com o restaurante Norte-Sul na Zona Oeste, são ouvintes e assistem também o programa. Obrigado, César, volte sempre aqui, e sucesso para que a população de São Vicente tenha bons resultados com o trabalho de todos vocês e da equipe lá, que eu sei que não é fácil. Perfeito. E conte com a Rádio Star News aqui todo dia, hein? Perfeito, obrigado pelo espaço, achei muito interessante, muito importante, porque acho que isso também faz com que a população reflita, repense, e acho que isso é função nossa. Obrigada, também, né? Os vereadores lá de São Vicente cotizam a ajudar vocês nesse trabalho todo. Vocês esperam por isso também, né? Sim. Sim, uma melhor estrutura, né? Mais vagas. Esse é um bom ano para reivindicar. Esse é um ano para reivindicar. A população e também quem está trabalhando, vamos reivindicar dos nossos vereadores, que eles têm um papel importante e fundamental, tá? Para isso. Correr com a gente, não contra a gente. Não, contra não. Se jogar contra, já tem problema, né, Alder? Se for jogar contra, aí não dá. A gente pede, conheça para ajudar. Exato. Não critique sem conhecer. Maravilha. Obrigado ao Gustavo Klein também. Obrigado a você que nos acompanhou. Hoje eu soneguei o nome de um monte de gente aqui, porque eram outros assuntos.
não era diretamente com isso, então um abraço a todos vocês. Vinheta no ar, aí a gente está de volta. E amanhã, diga, Virginia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Alô, Dininha, São Bernardo do Campo, linda terra aí também, cidade bonita, né? E amanhã a gente vai falar de educação, não é isso, Virginia? Então amanhã é educação, que também tem muito a ver com o que a gente tratou hoje. Um abraço, bom dia para vocês, continua a gente 24 horas lá, Rádio Estaninho Santos. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.